A minha descendência espanhola sempre trouxe muito à tona, e eu acho que até no DNA, a conversa com comida. Conversar, batendo um bom papo e comendo uma boa gastronomia, desfrutar de uma boa gastronomia. Graças a Deus aqui no litoral a gente está muito bem servido de gastronomia ultimamente. E eu estou sendo recebido hoje com o meu convidado aqui na Lenha de Capão da Canoa. Um ambiente fantástico, maravilhoso, tem pizzas incríveis, um cardápio diversificadíssimo, carnes, tem filés maravilhosos e agora todas as quintas à noite, veja só, todas as quintas à noite agora tem uma sequência de massas e filés aqui na Lenha em Capão da Canoa. E eu escolhi esse lugar e o Rodrigo e o Maicon abriram as portas para me receber com o meu convidado para justamente falar sobre assuntos importantes da nossa comunidade. Sem mais delongas, aqui está ele, Dr. Fernando Bastos. Prazer estar com vocês aqui, contigo, Godoy. Obrigado pelo convite. Qual é a tua descendência? Bastos é? Bastos a minha descendência é italiana, minha família, o nome da minha família é Torelli, italiano. Né? Mas tem um perdi o sobrenome Torelli com as gerações e hoje, né, meu nome é Fernando Bastos Duarte, todo mundo me chama de Fernando Bastos e a minha descendência de Bastos e Duarte é portuguesa, Então vai dar uma combinação boa de uma boa conversa. É isso aí. Você acha que também tem tudo a ver quando a gente quer fazer algum negócio, alguma reunião que se mistura comida, dá certo? Olha, comida sempre dá certo, né? Se for boa, de boa qualidade, sempre dá certo, né? Em qualquer situação. E negócio também, acho que sim, né? Muito bem. Fernando Bastos é médico urologista. Tem uma vasta experiência no mundo da urologia. Já fez diversas, acho que incontáveis cirurgias em blocos cirúrgicos em grandes hospitais, inclusive com pacientes que o requisitavam para fazer cirurgias em grandes centros como São Paulo, enfim. Mas eu queria começar te questionando algo que também tem aqui na minha percepção uma interrogação, de certa forma, grande, né? Te considero um cara super jovem, né, para frente. E com o que você já me contou a respeito dessa tua formação toda, né? Essa correria, essa muvuca de bloco cirúrgico, de consultório médico e tal, e de repente você sai de cena dessa medicina frenética e abre uma clínica que tem um foco maior na prevenção de doenças, né? De qualidade de vida e da estética, da beleza. Por que isso? Olha, Godoy, é difícil, até os meus colegas mesmo acham muitas vezes que eu enlouqueci, né? Não sou eu só. Não é só tu, meus próprios colegas também. Pô, mas Fernando, tu era o urologista, talvez o que mais operava aqui na Santa Casa, em Porto Alegre, durante muitos anos. Eu fui o urologista que mais teve número de cirurgias e tal. Mas o que aconteceu, Godoy, com a minha vida, assim, sabe? Eu trabalhava em 4 consultórios, eu tinha dois consultórios em Porto Alegre, eu tinha consultório em uma clínica inteira em Canoas, eu trabalhava aqui no Litoral Norte, Santo Antônio da Patrulha, trabalhei aqui em Capão da Canoa, atendendo como urologista, trabalhei em Osório e passava os dias trabalhando e geralmente operava à noite, né? Eu tinha segunda-feira o dia inteiro de bloco, mas eu operava sempre de noite as urgências, então atendia os pacientes durante o dia, surgiam os casos e eu operava de noite, mas eu tinha 2 filhas pequenas na época, né? E eu ia para casa, jantava com elas e depois ia para o bloco cirúrgico, começava às vezes às 9 da noite até às 2 da manhã operando. E o que eu pude ver dessa minha trajetória assim é que isso não fazia bem para mim, né? Como não era uma coisa que eu queria, não via eu fazendo aquilo pro resto da vida. Você estava, né, sem qualidade de vida. Sem qualidade de vida total. O médico, ele tem pouca qualidade de vida, né? O médico geralmente tem pouca qualidade de vida porque acaba trabalhando demais, porque não tem uma carga horária definida, entendeu? Geralmente trabalha 12, 14 horas por dia sem parar, né? Olha aí, olha que está chegando aqui já a nossa janta. Esse nosso bate-papo eu disse que tinha que ser com comida. Com comida. Então a gente bate um papo com comida. Nada melhor que melhor. Comer, né? É isso aí. Comer é bom demais. É isso aí, muito bem.
Agora eu quero que você, já que a gente está gravando aqui e vai ser tudo meio que assim mesmo, conta pra gente o que é que você tá, o que a casa está oferecendo. Só vira um pouquinho para lá. Isso, assim? Aí que eu te pego naquela câmera. Perfeito. Posso abrir aqui? Pode. Doutor, esse aqui é um atum. Bah, coisa linda, hein? Um atum com crosta de gengibre grelhado e legumes salteados. Caramba! Que show, hein? Muito bom, é um prato que sai bastante na casa. Delicioso. E esse aqui é um prato específico também para como nós hoje não estamos comendo carboidrato. Exato, é um prato que a gente comenta que é um prato fitness. Isso aí. É um prato para quem quer fugir um pouquinho daquelas comilanças, né? A gente vai falar sobre isso aí. A gente passou do verão ali, então esse é um prato extremamente saudável, né? Muito adequado, Tá bom. Começar uma nova orientação para o verão aí. Maravilha. Obrigado. Obrigadão, viu? Um bom apetite para vocês. Olha aí, não viu? sei se gostaria de pimenta do reino, algo mais para os pratos. Não, a mim não pra precisa, mim tá tudo ótimo. Tá, Obrigado, bom, viu? Muito obrigado, viu? Aqui Mas é assim. Olha só, olha o que chega aqui. Deixa eu mostrar nessa câmera aqui para dar um zoom melhor aqui. Olha o que é esse prato maravilhoso aqui. Lindo mesmo. Bora lá. Mas, Godoy, então, essa vida atribulada que eu seguia coincidiu, né, com a minha paixão pela descoberta da verdadeira medicina da saúde, pela medicina preventiva, pela medicina integrativa, a medicina que vê o sujeito como um todo. Porque o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que eu estava enxugando gelo, né? Eu, por exemplo, fazia muitas cirurgias de cálculo, operava os pacientes num ano, tirava todos os cálculos deles, livrava eles da dor, que era ótimo, mas no ano seguinte eles estavam com cálculos de novo, né? E por quê? Porque a base do problema não tinha sido solucionada, né? E a base do problema muitas vezes está nas coisas mais simples, que na minha concepção a medicina infelizmente deixou de lado, né? A medicina evoluiu muito do ponto de vista terapêutico, no tratamento das doenças, mas deixou de lado, e a gente não vê, inclusive na nossa faculdade, na nossa formação, né, aquela preocupação na prevenção real das doenças. E para isso a gente precisa tratar os pilares de uma vida saudável, que são a nutrição, Começa pela alimentação. Pela alimentação, atividade física, o equilíbrio hormonal, um sono de qualidade, né? Então as coisas básicas que fazem com que a gente consiga amadurecer com saúde, qualidade de vida e, mais importante que isso, sem limitações e com muito menos risco de desenvolver doenças crônicas. Então, quando eu me apaixonei por isso, começou a mudar o sentido da minha vida, entendeu, Godoy? Eu via que eu podia ajudar muito mais as pessoas fazendo medicina a fundo realmente, fazendo essa medicina preventiva a fundo, me debruçando a fundo sobre os pacientes. E eu não conseguia fazer isso numa consulta de convênio de 15 minutos. E você conseguiu aplicar isso em você primeiro para depois começar a aplicar nos outros? Apliquei em mim, porque realmente quando eu estava nesse estresse, nessa situação de vida enlouquecida, eu não dava muita importância para a minha própria saúde, e isso acontece muito com os médicos. Essa foto que eu estou mostrando agora aqui, que tem no Instagram, no teu Instagram, você está gordinho e agora você está fitness. Esse era o teu período antes disso? Era o período negro, né? É o período exatamente isso. E os médicos, eles têm maior tendência a ter infartos, vivem menos que a população em geral, tem mais problemas psicológicos, tem mais depressão, tem mais índice de suicídios. Então, a profissão médica, ela é muito estressante para os médicos. Os médicos vivem sob pressão. E eu estava numa situação assim de pressão que eu mesmo criei, né? Criada por mim mesmo. E eu via que a população em geral vivia essa situação e eu podia ajudar. Então, estudei muito sobre isso, me debrucei sobre isso, fiz várias especializações, além da minha formação básica, que é médico, cirurgião geral, urologista, mestrado, fiz um mestrado em ciências médicas e acabei fazendo diversas especializações depois em medicina preventiva. Para quê? Para tratar a saúde como um todo e os pilares de uma vida saudável. Mas, obviamente, nunca negligenciando a medicina curativa, que é fundamental, que é importantíssima e
que deve continuar se desenvolvendo. Mas eu vi essa lacuna que era muito importante ser preenchida na medicina preventiva, nesse cuidado básico, e que isso realmente transforma as pessoas na sua melhor versão. Maravilha. Tenho mais perguntas para te fazer, mas eu quero que você abra os trabalhos gastronômicos aqui da Lenha. Muito obrigado, Rodrigo, Michael, mais uma vez, pelo carinho, pela recepção aqui com a gente e com o meu convidado nessa noite maravilhosa. Vamos provar? Uma delícia. Um pescado sempre é bom, né? Um atum, então. Crosta de gergelim. Ele traz um agridoce junto, né? Isso aí, comida de verdade, né, Godoy? Esse é um dos tópicos que a gente vai tratar e que são a base de uma vida saudável. Nunca assim se deu tanta importância para o que a gente ingere, né? Como nós nos enganamos, fomos enganados também, né, pela indústria, né, do que é saudável, do que não é saudável, né? E a coisa é mais simples do que parece, né? Nós precisamos voltar um pouquinho na história da existência humana, da história da humanidade, que tem aproximadamente 2 milhões e 200 mil anos. O que os homens das cavernas comiam? O que os homens das cavernas comiam, Godoy? E esse ambiente onde se formou o nosso corpo, onde o nosso corpo geneticamente foi aperfeiçoado, gerações após gerações, era um ambiente onde o homem era basicamente um ser que comia o que se mexia, Godoy. Né? Desde formiga, né, insetos, até aves, peixes, répteis, até grandes mamíferos. Né? E quando você come um alimento de origem animal, você está comendo um pacote nutricional completo, onde você vai ter tudo o que você precisa ali para manter uma saúde das suas células. E você vai complementar, aí sim, com nutrientes e micronutrientes oriundos do mundo vegetal, que são abundantes nos legumes, nas verduras, em algumas frutas, que na época eram sazonais, não frutas como nós temos hoje, e não frutas modificadas geneticamente, raízes, nozes, castanhas. Então o ser humano, o ambiente onde o nosso corpo se formou, era um ambiente onde o ser humano se alimentava desse tipo de alimento. Não existia grãos, não existia farinha, né? Isso foi muito recente na história humana. Eu queria fazer justamente uma pulada nessa escalada. Acho que a tua percepção é correta, né? A carne, até onde a gente sabe, tem muitos nutrientes para o corpo todo, mas aí vem uma série de questões de evolução do ser humano, inclusive a evolução religiosa, onde a Bíblia prega muito essa questão do pão, do trigo. E aonde que o trigo e o pão começaram a ser os vilões para a saúde boa do ser humano? O trigo e o pão começaram a ser os vilões após a Revolução Industrial, 200 anos atrás. Ou seja, em termos de saúde, em termos de existência humana, é nada, né? Que foi aonde realmente a Revolução Agrícola aconteceu e o mundo todo passou a ser alimentado com altas concentrações de carboidratos refinados, né? Então, daí sim as farinhas modificaram muito. O trigo começou a ser modificado geneticamente para ter muito mais glúten do que tinha o trigo original. Então hoje o trigo tem 200 vezes mais glúten, por exemplo, do que o trigo original. Aquele trigo de Jesus Cristo lá não é o mesmo que a gente... Não, com certeza não. Muito diferente, né? O trigo duro, né, que se chama. Enfim, é totalmente... É uma outra... É um outro grão, é totalmente diferente, né? E além disso, se passou então a produzir muitos alimentos, a base da pirâmide alimentar foi modificada, né? Então hoje em dia a base da pirâmide alimentar são alimentos à base de grãos. E junto disso se introduziu gorduras formadas de maneira industrial, gorduras hidrogenadas, gorduras que passaram por processos químicos, que são gorduras feitas a partir dos grãos também. Vegetal.
vegetal. Gordura vegetal. Isso, essa que é não é boa. altamente inflamatório para o nosso organismo. Né? Então, Mas existe um certo modismo nessa, ou não, nessa questão. Por exemplo, vamos lá para a gordura. Há muito pouco tempo atrás, vai mandando bala aí, Fernando, deixa eu falar um pouco agora. Há pouco tempo atrás a gente se teve notícias de que não comam a graxa do porco, né? A banha do porco. banha de porco, Os meus pais, os meus avós nasceram, se criaram comendo isso. E aí numa dessas não pode, faz mal. Aí daqui a pouco não comam ovos, ovos não é bom. Onde que está a sensibilidade de quem não tem autoconhecimento, como você, que é um médico que estudou, para saber se isso é real ou não é real, se é bom Mas ou não isso é bom? isso é muito difícil, Godoy. Isso é uma coisa difícil. Tá? O que acontece, tá? Quando se descobriu que a glicose, que o açúcar, que as farinhas, tá? Elas desempenham no nosso organismo uma espécie de vício, né? Desencadeiam uma espécie de vício. Elas estimulam uma zona do nosso cérebro chamada zona da recompensa, tá? E essa zona da recompensa do nosso cérebro, tá? Ela faz com que a gente consiga essa recompensa imediata. Quando se descobriu que aconteceu isso, a população acabou sendo então exposta a altas concentrações de carboidratos refinados. Isso gerou uma dependência, né, do carboidrato, porque sim, a glicose, o açúcar, as farinhas geram, né, essa recompensa imediata que é muito semelhante a um vício. Tá? É meio que viciante, então. É meio que viciante. Então, o que aconteceu, tá? Quando se descobriu isso, se viu que podia, além de ser um alimento, se ganhar muito dinheiro. E aí entrou o marketing das empresas, né? E esse marketing das empresas confunde o quê? A nossa consciência. Dizendo que margarina é melhor que manteiga, dizendo que ovo faz mal. Por quê? Porque isso também, as indústrias... É difícil falar isso, mas a indústria, ela patrocina também estudos, né? A literatura, hoje, os grandes estudos são patrocinados pela indústria. Então houve uma grande confusão, que uma das maneiras de tu não saber do teu vício é tu confundir o que é o certo e o que é o errado. No momento que tu não sabe exatamente o que é o certo e o que é errado, tu acaba tendo dificuldade em fazer as coisas certas. Então é mais ou menos isso, se criou uma nuvem durante muitos anos do que era o certo e o que era errado. Agora você diz que é viciante e realmente pode ser muito verdade isso. E a quem está nos assistindo agora que diz assim, mas eu não consigo largar o meu pão de cada dia. Está na Bíblia, Godoy, como é que eu vou largar o pão de cada dia? O que essas pessoas devem fazer? Diminuir a quantidade ou realmente se conscientizar que não faz bem para o organismo dela? No meu entendimento, não faz bem, Godoy, tá? Mas o mais importante, o que a gente faz no protocolozinho ali do Instituto Burman Basso, é separar o que é alimentação do que é prazer, tá? Então a gente precisa separar. E na grande maioria do tempo nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos conhecer os alimentos. O que nós temos aqui no meu prato? O que eu vou extrair? Isso aqui é uma fonte riquíssima de vitaminas do complexo B, vitamina B6, vitamina B3, né? Minerais, zinco, selênio. Né? O que nós temos aqui? O que é biologicamente biodisponível para mim? Né? Legumes com baixa concentração de carboidratos refinados, então, ou seja, eu vou ter que extrair, né, o carboidrato desses legumes, dessa carne, de uma forma mais lenta. Não vou ter uma entrega maciça de açúcar dentro do meu sangue, porque quando tu come um pão, basicamente tu está comendo açúcar. Porque dentro Como uma cerveja. é um pão líquido, né? A cerveja tem o problema do álcool ainda, que é outro problema. Então, mas nós precisamos então diferenciar o que é alimentação, na qual a gente precisa fazer na grande maioria do tempo, do que é prazer. Quando for o prazer, é o prazer. Aí você pode comer a sua farinha, eventualmente não vai ser problema. Mas comer diariamente o pão de cada dia, com certeza, é o grande vilão, né? E é a grande origem, muitas vezes, de uma série de doenças.
Aí tem explicações bioquímicas que eu acho que não vale a pena eu citar aqui, né? Eu falo muito no Instagram sobre isso, se alguém quiser me acompanha, eu falo muito de bioquímica, de conceitos, por que isso faz mal, por que determinado alimento faz mal, classe alimentar faz mal. Então acho que a pessoa que quiser pode se aprofundar mais a respeito disso. Bom, vamos comer mais um pouquinho, porque eu tenho uma pergunta para te fazer agora aqui a respeito justamente dos resultados que os teus pacientes, como eu, estão tendo com o protocolo Slim. Será que o Fernando é um guru? Será que ele é um mentor? O que é que se está fazendo com que as pessoas, para que as pessoas tenham realmente o resultado efetivo dentro do teu sistema, do teu método? Cuidando delas de forma individualizada, acompanhando os pacientes durante a trajetória dessa transformação. Mas a transformação é simples, Godoy. É voltar às nossas origens. Voltar ao ambiente no qual o nosso organismo se desenvolveu. Então, durante, como eu falei, 2 milhões e 200 mil anos, o ser humano se alimentou e agiu de uma forma, né? E a nossa evolução foi tão rápida. A evolução da humanidade, ela aconteceu de forma tão rápida nos últimos 100, 200 anos. E aí o resultado está aí, uma epidemia de obesidade, de doenças crônicas, de aterosclerose, do câncer, série de problemas, né? Então, basicamente, o que a gente faz é mostrar para o paciente o caminho e ir junto com ele. Então, o protocolo Slim, ele faz um tratamento individualizado e personalizado, onde a equipe entra em contato com o paciente diariamente, todos os dias, para ver como o paciente está, acompanhando ele, orientando, né? E a cada 12 dias aproximadamente o paciente volta, faz a reavaliação física, vê como é que ele está. Então você tem uma mega estrutura para isso, né? Eu montei a estrutura exatamente para poder dar esse atendimento. Né? Existe... Por isso o Instituto Burumê Basso cresceu tanto em tão pouco tempo, porque realmente é diferente, né? Assim, o tipo de atendimento é uma coisa diferente. Existe idade para começar? Não, atendo crianças, inclusive. A partir de que idade? Olha, crianças que estão obesas, que estão com uma alteração assim grande, a gente pode intervir. Por exemplo, eu tenho paciente, por exemplo, hoje mesmo, ontem mesmo atendi uma paciente de 12 anos com 80 quilos. Né? O normal então, seria? Faixa de 45, 42, né? Então, mas aí num processo como esse, né, não só de criança, mas de qualquer pessoa que entra no teu método, tem que existir um entendimento familiar também, né? Claro. Não é só o comprometimento da tua equipe, a família também tem que entender isso, né? Não, e eu tenho famílias que eu trato junto, assim, família inteira, né? E não adianta fazer um método de comer carne, legumes, né? Tirar essa questão do carboidrato. Aí você chega em casa para almoçar, a família está comendo massa, está comendo nhoque, está comendo isso. Como é que a pessoa que está fazendo aquilo vai... Não adianta. Não, geralmente assim, ó. Obrigado, família. Obrigado. Ou a família muda e boicota a pessoa, ou a pessoa muda a família toda. É isso que acontece, tá? Eu já tive pacientes que desistiram porque boicote dos outros. E sempre que você quiser ser uma pessoa diferente, vai ir alguém lá do seu lado que não tem a força de vontade que você tem e vai tentar lhe boicotar. Não tem o foco, né? Vai tentar, não deixa de ser bobo, que bobagem é essa? Até agora entendeu? Foi assim. Entendeu? Que é isso? Gordura não, em excesso nunca foi sinal de saúde. Né? Isso aí. Então, o importante é a gente avaliar a composição corporal. Quantidade de músculo que tu tem percentualmente a quantidade de gordura. E o teu próprio organismo, quando tu busca essa vida saudável, ele vai chegar no equilíbrio. Não vai ficar emagrecendo sempre. Ele vai buscar o próprio equilíbrio. E esse equilíbrio é a saúde. Na verdade, o protocolo Slim, ele recupera a saúde. E a consequência é o emagrecimento, não o contrário. Isso aí. Bom, para finalizar, o nosso papo aqui é muito gostoso, ainda mais com uma comida maravilhosa dessa. Obrigado mais uma vez a Lenha por nos receber. Eu queria falar um pouquinho agora com o influenciador digital. O cara tem mais de 100 mil seguidores, faz lives super instrutivas. Para aquele tipo de situação, assim, puxa vida, eu não tenho condições de entrar no protocolo Slim, porque daqui a pouco não está dentro do meu orçamento ainda, ou, enfim,
ele dá muitas dicas para as pessoas e está lá, de graça, nas redes sociais. Onde é que entrou o Fernando no mundo digital? Entrou exatamente para poder continuar orientando os meus pacientes fora do consultório. Então, no início não foi uma coisa que eu pensei, foi acontecendo. Mas no início foi exatamente para criar conteúdo, para instruir cada vez mais os meus pacientes, né? E obviamente com isso eu consigo ajudar pessoas que não são meus pacientes. Muitos relatos de pessoas que, pô, doutor, transformou minha vida, pelo Instagram, eu sou de outros países às vezes, e tem pessoas que marcam comigo, fazem o protocolo da Áustria, da Austrália, Estados Unidos, de outros países eu consigo fazer, eu montei um sistema onde a gente consegue fazer o protocolo online. Que legal. Mas basicamente foi assim, foi tentando orientar os meus pacientes, que às vezes a consulta termina e existe muito a se falar sobre esse assunto. Então, não, segue as minhas redes sociais que tu vai estar sempre te estimulando, sempre conhecendo coisa nova, né? E foi assim, e aí tomou uma proporção maior, né? E hoje realmente bastante gente segue e muitas pessoas acabam se beneficiando, né, por esse estilo de vida, que é essa dieta assim, original, vamos dizer assim. Muito bem. Fernando, sem palavras para agradecer o carinho que você tem com o povo aqui do litoral, trazendo o teu conhecimento, aplicando essas técnicas. São muitas pessoas que estão já tendo uma qualidade de vida melhor com o protocolo Slim do Instituto Burman e Bastos. Contatos na tela para você saber mais. No mundo digital, o Dr. Fernando Bastos, à tua disposição também. Muito obrigado pelo carinho, espero que você tenha gostado do prato oferecido pelo nosso parceiro aqui da lenha. Excelente, eu queria dizer que o Instituto Burman e Bastos não é só essa parte de medicina preventiva, né, Godoy? É verdade. O Instituto Burman e Bastos, ele tem toda uma questão também voltada para a estética, né? Beleza. Beleza, estética. Então a gente dispõe de uma equipe multidisciplinar nas áreas de ginecologia, dermatologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica, né? Plástico ocular, que a doutora Tiana Burman encabeça essa questão da cirurgia de pálpebras. A número 1, viu? A número 1. Então, a gente investiu muito em tecnologia de ponta para trazer o que existe de melhor no mundo em termos de tecnologia, né, para tratamento de gordura localizada, da construção muscular, tratamento de rejuvenescimento de pele, facial, flacidez corporal, celulite, enfim, o mundo da estética, o mundo da tecnologia está disponível tanto no Instituto Burman e Bastos de Porto Alegre, quanto mais recentemente aqui no Instituto Burman e Bastos, na Ubirajara 793, aqui em Capão da Canoa. Obrigado, viu, meu parceiro? Eu que agradeço aí a entrevista, sempre à disposição, Godoy, é um prazer falar contigo e com a tua audiência tão qualificada aí. Muito bem. Quem será o meu próximo entrevistado e onde eu estarei? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!